Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Alexandre Oliveira Jornalista. A gente vai falar muito de esportes no plural. O esporte não é só futebol, né? Vocês sabem disso. A gente vai falar de muitas outras modalidades. Um dia da semana, claro, a gente vai falar um pouquinho de futebol, porque tem muita gente que gosta. Eu também gosto, claro que tem muita gente que é apaixonado pelo esporte. Então, futebol de campo vai ter um diazinho aqui na semana no canal. Mas, como eu disse, a gente vai falar de vários esportes. Quer saber? Quer começar? Então vamos falar de Fórmula 1. Você viu que o Lewis Hamilton fez em Interlagos, impressionante. Nos treinos ele teve um problema com a sua asa traseira e foi penalizado. No segundo treino ele saiu na 20ª colocação, conseguiu chegar em quinto, mas mesmo assim foi penalizado no dia da corrida. No grid ele saiu na 10ª colocação e em 19 voltas ele estava em primeiro lugar, alcançou o Max Verstappen que estava na liderança. E para agradar ainda mais a torcida brasileira, né, que encheu Interlagos, está uma festa muito bonita, pegou a bandeira do Brasil e, claro, foi homenageado pela Mercedes e também pelo Hamilton. Parabéns para o Léo Silva. Agora o campeonato de Fórmula 1 está assim, ó, Verstappen é o líder do campeonato, o holandês ainda com 332 pontos. O Hamilton é o segundo com 318. Faltam 3 etapas para acabar. A próxima acontece no Catar. Então a Fórmula 1 está pegando fogo, meu amigo. Vamos mudar de esporte, mudar de modalidade, porque falamos de muitas aqui, vamos falar de vôlei de praia. Teve uma etapa do circuito mundial rolando em Itapema, em Santa Catarina. E teve vitória brasileira, tanto no masculino e no feminino. Mas destaque para o feminino, porque a Ágata e a Duda fizeram sua última participação num campeonato e elas vão se separar nas duplas, mas elas conquistaram essa etapa de Itapema, lá em Santa Catarina, venceram na final outra dupla brasileira, a Tatiana e a Ege. A Ágata e a Duda tem uma história incrível no vôlei de praia, já participaram de Jogos Olímpicos, era uma dupla muito forte. No vôlei de praia, quando as duplas se separam, diz que o jargão, né, a gíria para isso é que a dupla abriu. Então a dupla vai abrir, cada uma vai seguir um caminho diferente. No masculino, deu Jorge e André numa vitória em cima de outra dupla brasileira entre Vitor e Felipe e Renato. Bom, vamos continuar no vôlei, mas vamos falar rapidinho da Superliga Feminina, porque a intenção aqui no canal é a gente dar as informações do que aconteceu no fim de semana. A Superliga Feminina tem rolado até sexta-feira, então, né, só para você ficar por dentro. No fim de semana não teve jogo nem sábado, nem no domingo. A liderança está com o Praia Clube, o Minas é a segunda colocada e o Pinheiros é o terceiro. É a jovem equipe do Pinheiros fazendo uma boa campanha. Praia e Minas, as duas equipes mineiras, estão invictas na competição. Destaque para essa semana, para você acompanhar, um jogo importante da Superliga, acontece entre Osasco e Barueri. Osasco, dirigido pelo Luiz Omar de Moura, que esteve nos Jogos Olímpicos dirigindo a seleção do Quênia, cara experiente, está lá há muito tempo em Osasco, investe bastante, contra o José Roberto Guimarães, que é o técnico da seleção feminina de vôlei, né? Tricampeão olímpico, conquistou a medalha de prata lá em Tóquio com a seleção brasileira, dirige a equipe de Barueri. Então é um clássico paulista, clássico de cidades vizinhas, né? Osasco e Barueri é bem pertinho, cidade vizinha mesmo. Então é um jogo interessante para você acompanhar nessa semana da Superliga Feminina. Na Superliga Masculina, a gente teve jogo sim no fim de semana. A gente teve ainda destaque para os 3 primeiros colocados. O SESI está na 3ª colocação, que tem o Murilo, que já foi o melhor jogador do mundo, é o jogador mais experiente da equipe, venceu Brasília por 3-1, terceiro colocado. O Cruzeiro, que está invicto na competição, venceu a equipe de Natal por 3-0. Cruzeiro, que é sempre muito forte, faz muitos investimentos e está investindo num técnico novo, Felipe, que era jogador da equipe e agora está atuando como treinador. É a sua primeira temporada e começa muito bem, já foi campeão mineiro. O Minas, né, que teve aquele problema com o Maurício Souza, que saiu da equipe, mas a equipe mantém a força dela na competição. Também venceu no fim de semana, venceu o Montes Claros, no Clássico Mineiro, aí pela Superliga, por 3-0. Todas essas equipes já jogaram 4 vezes e tiveram 4 vitórias, Superliga masculina. Mas, como eu disse, a gente fala de muita coisa. Vamos falar de basquete? O NBB, basquete, qualidade, bom, muito legal os jogos emocionantes. A gente teve Paulistano e Minas. O Minas está invicto na competição, não perdeu para ninguém. Venceu o Paulistano jogando fora de casa. O Minas vem de 2 vitórias seguidas aqui jogando em São Paulo. Venceu o Corinthians no meio da semana e venceu o Paulistano por 96-67. O Paulistano que tinha feito uma grande conquista no meio da semana passada, que venceu o Flamengo jogando em casa, né? Então o Paulistano estava motivado. O time do Minas está jogando muito bem.
Jogos do fim de semana ainda, o Pato Basquete foi derrotado em casa pelo Rio Claro, 77-72, e um jogaço entre Mogi e Franca, decidido só na prorrogação. A gente mandou um correspondente especial para essa partida que traz informações para a gente. Fala, Alexandre. Fala, Alexandre, tudo bem? Boa tarde. Olha só, aqui em Mogi a equipe de Franca levou a melhor sobre os donos da casa. Venceu na prorrogação num jogaço por 102-96. A equipe de Mogi estava invicta jogando em casa, mas perdeu seu primeiro jogo. Já a equipe de Franca está invicta na competição, 6 jogos e 6 vitórias. Esse cara tem futuro, hein? Bom repórter, bom repórter. Ó, no basquete, né, masculino, a liderança está com o Minas. Depois, em segundo colocado, o Franca, que venceu o Mogi nesse jogaço 102-96, aí, né, com o jogo ainda indo para a prorrogação. E o Flamengo, que foi derrotado pelo Paulistano no meio da semana passada, né? Estava invicto na competição. Então, invicto ainda no basquete, no Novo Basquete Brasil, no NBB, apenas Minas e Franca. Vamos falar de futsal agora? Bom, futsal está chegando agora na sua fase de semifinal. Falta um jogo para acontecer, mas um confronto já está definido de semifinal e falta outro. Nesse fim de semana, o Magnus de Sorocaba venceu o Joinville e se classificou para a semifinal. O Magnus perdeu no tempo normal por 4-3 e venceu na prorrogação com o gol do seu capitão Rodrigo. 1-0, festa em Sorocaba. E o Magnus vai jogar na semifinal contra a Foz Cataratas, que venceu o São José. Mas você sabe que esse canal é muito chique, muito elegante. A gente tem correspondente também em Foz do Iguaçu, o Emerson Augusto, que trabalha na comunicação do Foz Catarata, gravou um vídeo pra gente falando de como foi a emoção do time que se classificou pela primeira vez para a semifinal da Liga Nacional de Futsal. Fala, Emerson. Foi um jogo fantástico, vibrante, um jogo de casa cheia, com a participação da nossa torcida aqui no Caldeirão Azul. O William Mineiro abriu o marcador, incendiando a torcida. O time paulista empatou ainda no primeiro tempo e Léo Costa fez o segundo, ainda no primeiro tempo. Foi um jogo pegado, o time adversário usou o goleiro linha e felizmente nós fomos superiores e fomos muito felizes em nossas estratégias e conseguimos ampliar o marcador com Pedro Beraldo no final do jogo. Fechamos esse jogo aí com 3-1 e agora é planejar o próximo desafio contra o Magnus na próxima semana. Oh, muito legal, né? Muito legal. Futsal tem um negócio impressionante, porque futsal não tem jogo ruim. Todo jogo é muito bom, sabe? Porque não existe perna de pau no futsal. Não tem. Os caras são bons. Se for ruim, não consegue jogar. Falando ainda desse jogo de quarta final, né, que se classificaram para a semifinal, outro time classificado é o Cascavel, que venceu o Joaçaba por 5-3. Eu já falei que esse canal é chique. A gente tem correspondente também lá em Cascavel, o Cícero Bittencourt. Conta pra gente como é que foi essa partida. Dá uma olhada. Fala, Lê, tudo bem? Olha só, tô aqui no ginásio da Névoa, que é conhecido como Caldeirão pela torcida do Cascavel Futsal, pela pressão que os adversários sentem quando jogam aqui dentro. E no sábado não foi diferente. O Cascavel Futsal, pela primeira vez na história do clube, se classificou para a semifinal da Liga Nacional de Futsal. O ginásio estava cheio, a torcida fez uma festa muito bonita e empurrou o time desde que o árbitro apitou o jogo. Com menos de 30 segundos de bola rolando, o vice-artilheiro da liga, Rony, abriu o placar para os donos da casa. O Joaçaba até conseguiu empatar ainda com o Ian, mas o Rony Gol, como é conhecido pela torcida, apareceu de novo, fez um belo gol de cavadinha, colocando o Cascavel à frente do placar. A partir daí, só deu serpente. O Dieguinho e o Hernani ampliaram ainda no primeiro tempo e logo depois do intervalo o pivô Jorginho fez 5-1 para o Cascavel Futsal. Já no fim do jogo, com o goleiro linha, o Joaçaba ainda descontou 2 vezes com um gol do Ernesto, mas a reação parou por aí. Final Cascavel Futsal 5, Joaçaba 3. Cascavel Futsal então entre as 4 melhores equipes do país pela primeira vez na história. Volto contigo por aí, meu amigo. Boa, Cícero, muito obrigado pela participação e eu espero contar com muito mais gente espalhada pelo mundo todo para poder abastecer o canal, pessoas que vão assistir aos jogos, quiser mandar um vídeo, manda um vídeo que eu vou usar
pessoa que acompanha esporte pelo mundo todo, né? Tem brasileiro competindo, vai lá, faz um vídeo, fala como é que foi, que eu vou usar você como o meu correspondente aqui no canal. Só para você entender a dinâmica aqui, a gente na segunda-feira vai fazer um resumo do que aconteceu no fim de semana. Esse vídeo de estreia é isso. Tudo que aconteceu no esporte no fim de semana a gente vai tratar aqui, né? A gente falou de vôlei, a gente falou de praia, basquete, futsal, Fórmula 1. O futebol de campo vai ter seu dia ainda no canal, mas não vão ser todos os dias, porque já tem muito espaço em outras mídias. Na terça-feira vai ter uma reportagem especial aqui. Amanhã, reportagem com um jogador de vôlei, o Franco, do Vedacity Guarulhos, que está disputando a Superliga. O cara pula demais e foi um papo bem engraçado. Inclusive, até eu bati uma bolinha com ele. Nessa terça-feira você vai ver essa reportagem. Na quarta-feira, vou fazer uma mesa redonda, discutir os assuntos esportivos, né, as principais notícias, com colegas, né, de profissão, colegas que estão trabalhando no esporte, atletas, dirigentes, enfim, pessoas envolvidas na área para dar sua opinião, né, para saber o que está acontecendo aí no mundo esportivo. Aí é um espaço que a gente pode falar mais sobre futebol de campo. Na quinta-feira a gente tem uma entrevista, né, tipo um podcast ou um talk show, como você preferir, com um personagem interessante, né, do mundo esportivo. Pode ser um técnico, pode ser um fisioterapeuta do esporte, né, um atleta, sei lá, o assessor de imprensa de um time, um dirigente, enfim, para a gente saber como é que ele conseguiu atingir uma performance tão grande, como é que ele pensa, como é que é ele fora das quadras, fora do campo, como é que ele vive. Essa é a intenção aqui do canal, de humanizar esses atletas, essas pessoas envolvidas com o esporte. Na sexta-feira, a gente faz para você a agenda do que vai rolar no fim de semana, para você ficar bem informado. Então, muito obrigado se você chegou até aqui nesse vídeo de estreia. Se inscreve no canal, aciona ali o sininho para você ficar sabendo das notificações de vídeos novos e acompanha. Manda sua sugestão, participa bastante. A gente está começando, tem coisa que a gente vai melhorando aos poucos e vai ficar bem legal com a sua participação. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima.